A última ressurreição aqui da qual vamos tratar, não é? No Novo Testamento é a ressurreição de Lázaro. Esta aqui é muito impactante e ela evidencia ainda mais, de forma mais clara, a divindade de Jesus Cristo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, comente, né? Coloque aqui as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas discordâncias. Tudo com educação é muito bem-vindo. Tá? Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, mas sempre o faça com educação. Tá? Isso é o mínimo que um cristão deve de ter. E se não é um cristão, é o mínimo que o cidadão tem que ter, a educação. Né? Pode discordar, cite textos que você quiser para tentar dizer que eu ensinei aqui algo de errado, mas vamos fazer isso com respeito, né? Vamos trocar ideias, vamos aprender juntos. É importante você crer nisso. Por quê? Você vai entender aqui. Em João 11, 1 a 44, nós vemos o relato da morte de Lázaro. Lázaro e as duas irmãs dele eram amigos íntimos de Jesus. Né? E Lázaro acabou morrendo. E depois que Lázaro estava morto há 4 dias, ou seja, já em estado de decomposição, Jesus se achega até o sepulcro dele. Algumas pessoas estavam ali, né? Porque sabiam que Cristo viria até ali. Cristo se comove muito, né, com a morte do amigo. E obviamente ele contempla também ali a desgraça da morte, né, que chegou até a humanidade, que continuaria por causa do pecado. Né? E aí Cristo, mesmo Lázaro em decomposição, ele diz para Lázaro, né, em João 1:43, Lázaro, venha para fora. Interessante, Cristo não disse Lázaro, desce. Né? Se ele estivesse num lugar intermediário ou no paraíso, seria muito mais coerente Cristo falar, Lázaro, desce daí. Não, ele não disse desce daí. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Porque Lázaro estava onde? Na sepultura. Tá? Numa sepultura ali cavada numa rocha. Tá? Então, ele estava na sepultura, ele não estava em outro lugar. Jesus não disse desce. Não, ele disse vem para fora. Tá? E quando Cristo ressuscita alguém já em estado de decomposição, não há dúvida de que Cristo é Deus. Tá? Não é por acaso que em Atos 3,15, quando Pedro prega e fala para vários que foram responsáveis ali pela decisão corrupta de matarem Jesus, né? Pedro ele se refere a Jesus da seguinte forma, vocês mataram o autor da vida, que é Cristo, né? Então, o autor da vida, ele não pode ser menos do que Deus. E o autor da vida também não pode ser um Deus criado. Como é que um ser criado pode ser autor da vida? Ele não é autor da vida se ele é criado. Uma coisa ilógica. Né? Cristo é chamado em Isaías 9,6 de Pai da eternidade. Como que ele pode ser Pai da eternidade e chamado também de Deus forte ali, no mesmo texto, se ele foi criado por Deus Pai? Pelo amor de Deus, né? Não tem lógica isso. Cristo é divino. Né? Quem morreu por nós na cruz não foi um mero ser humano, foi um ser divino humano. Lógico que Deus ele não poderia morrer, por isso que ele encarnou, como diz João 1,14. O verbo, ou seja, o agente ativo da criação, Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, por isso Cristo pôde morrer pelos nossos pecados. E a ressurreição de Lázaro, né, é uma evidência claríssima da divindade de Jesus Cristo.
E aí eu finalizo deixando para você João 11, 25 a 26. Para reforçar em você a crença na doutrina bíblica da ressurreição. A Bíblia não ensina a existência de uma alma que sobrevive fora do corpo. A Bíblia não ensina a doutrina da reencarnação. A Bíblia ensina a doutrina da ressurreição. A solução de Deus para o inimigo chamado morte é a ressurreição, não é a reencarnação e também não é a existência de uma alma desincorporada. Tá? Allan Kardec disse que ressurreição, né, é sinônimo de reencarnação, um absurdo. Tá? Não estou questionando a inteligência de Allan Kardec, né, o pai do espiritismo moderno. Ele era um físico, era uma pessoa muito inteligente. Só que ele ali distorceu o texto bíblico, não sei se por intenção ou não, isso eu não posso avaliar, né? Mas ressurreição e reencarnação, a diferença é como da água para o fogo, diríamos assim. Porque ressurreição ocorre no mesmo corpo, reencarnação em vários corpos. Né? Não tem como harmonizar as duas coisas. É impossível, tá? Então a Bíblia não ensina essas coisas. O que a Bíblia quer é que você creia e apegue-se a esta certeza de João 11, 25 e 26. Quando Cristo, né, está conversando com uma das irmãs de Lázaro, né, com Marta, ele fala o seguinte, é o que ele diz para você e para mim também. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeiro, o texto diz que não é possível ter vida sem Jesus. A doutrina da reencarnação, ela tira por completo a necessidade de um Salvador. E Jesus diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem voltar a viver é por meio de Jesus, não tem outra maneira. Tá? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não é um adeus, é só um até logo. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Cristo não prometeu que seus filhos não morreriam. Porque Romanos 3:23 diz que nós estamos longe, destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E por causa do pecado, o salário do pecado, diz Romanos 6:23, é a morte. Mas Cristo prometeu que a morte não tem a palavra final. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Apegue-se a essa doutrina bíblica da ressurreição. E você terá uma esperança mais lógica, uma esperança mais saudável, porque você estará em harmonia com aquilo que Deus ensina e não de acordo com aquilo que o ser humano ensina. E lembre-se da descrição do vídeo e fazer o download do e-book sobre a ressurreição de Moisés, tá bom?